Gente, de acordo com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 60% da população brasileira necessita de algum tipo de tratamento ortodôntico e desse total, 5% só resolveria o problema através de cirurgia. O grande problema é que a maioria dessas pessoas nem sabe disso. Então, para entendermos um pouco mais sobre a cirurgia ortognática, eu recebo hoje aqui em nossos estúdios do Tudo a Ver o cirurgião dentista, que é especialista neste assunto, que é o Dr. Daniel Freitas. Dr. Daniel, muitíssimo boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Fabi. Uma boa tarde a todos. Olha, você viu que até quando eu comentei com o Sandro, ele não tem conhecimento do que é a cirurgia ortognática, como eu também, muita gente também não tenha esse conhecimento. O que de fato é, doutor? A cirurgia ortognática, Fabi, é uma cirurgia utilizada hoje em dia, há algum tempo já, para corrigir as deformidades dentofaciais. Para ficar um pouco mais fácil para a gente entender, seria o queixo grande, o queixo curto, aquele paciente que mostra bastante gengiva quando sorri, a face longa, ou o paciente que não mostra a gengiva ao sorrir. E a cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico feito para corrigir esses problemas esqueléticos. Muitas vezes, quando a ortodontia não consegue resolver o problema do aparelho, a cirurgia ortognática se faz necessária e a gente acaba operando o paciente para poder corrigir. E é uma cirurgia que corrige não só a parte funcional da oclusão, mas também ela tem uma contribuição muito grande na estética, visto que quando o paciente possui uma deformidade facial desse tipo, está logo ali na cara, e isso atrapalha muito o paciente no convívio social dele. Com certeza. Agora, ela é indicada já a partir de que idade, para quem? Quem pode usufruir dessa cirurgia, doutor? Essa é uma pergunta bastante interessante, Muita gente me pergunta, quando que a gente deve indicar a cirurgia ortognática e qual a idade? Porque quando se fala em osso, a gente pensa que vai crescer mais. Exatamente. Então, a cirurgia ortognática é indicada apenas para pacientes que já pararam de crescer. Entendi. Enquanto o paciente ainda tem um certo crescimento, a gente indica um aparelho ortopédico, A ortodontia, ela pode utilizar... Ela vai amenizando, assim? São aparelhos utilizados para equilibrar a musculatura, para que o paciente possa ter a oportunidade de ter um crescimento adequado e muitas vezes pode evitar a necessidade do procedimento cirúrgico. A ortodontia, quando bem indicada e quando utilizada corretamente no paciente ainda em crescimento, ela pode tirar o paciente de uma possível cirurgia ortognática. Por isso que é importante logo cedo se tratar. Agora, doutor, tem algumas crianças que já nascem com essa... eu não sei como que a gente pode usar o termo, com o queixo para frente ou sem o queixo, quer dizer, isso na parte desenvolvimento afetivo, emocional dessa criança pode prejudicar bastante. Exatamente. Nesse tipo de casos, existem casos que são bastante graves, e a gente não consegue, com a ortodontia ou com a ortopedia funcional dos maxilares, esse é o nome dos aparelhos ortopédicos, corrigir o problema de uma vez só. E aí esses casos acabam se tornando casos cirúrgicos. Porém, existe a necessidade da gente pelo menos ter a oportunidade, e lançar a mão desse tipo de tratamento para tentar prevenir uma cirurgia. Existem casos que, infelizmente, a ortopedia acaba não corrigindo e o paciente tem que ir para a cirurgia. Não tem como. Não tem muito escapatório. Bom, mas ainda bem que tem a cirurgia. Agora, por que hoje em dia existe esse número maior de pessoas que necessitam de um tratamento ortodôntico ou até mesmo a própria cirurgia, doutor? É fator climático ou é genético? O que está acontecendo? Essa é uma pergunta bastante interessante. No passado, as pessoas usavam menos aparelhos ortodônticos. Muita gente fala, mas no meu tempo não existia aparelho ortodôntico e a gente não via tanta gente com problemas oclusais, com maloclusões ou com deformidades dentofaciais. Isso acontece muito pelo motivo da miscigenação racial. Com a globalização, essas misturas de raças e etnias, acaba gerando um maior índice de maloclusões e deformidades dentofaciais. Para entender mais fácil, se a criança herda dentes grandes do pai e uma maxila pequena da mãe, então, ela pode ter uma maloclusão e uma deformidade dentofacial. Isso acaba ocorrendo com mais frequência e é por isso que hoje em dia a gente tem um índice muito maior de más oclusões e deformidades dentofaciais do que a gente tinha no passado. Imagino. Agora, essa cirurgia, então, ela pode ser indicada para crianças ou adolescentes, dependendo da gravidade ou não? Tem que se esperar mesmo? Não. Existem cirurgiões que até optam por fazer a cirurgia nos pacientes mais jovens. No meu ponto de vista, eu não faço, porque o crescimento
tardio, pode gerar necessidade de uma segunda cirurgia. Que é um procedimento que se faz, inclusive, num ambiente hospitalar, doutor? Exatamente. Então, é uma cirurgia que não é uma cirurgia de porte pequeno, é uma cirurgia de porte médio, porte grande. E se a gente puder fazer só uma, né, e liquidar o problema de uma vez por todas, é melhor. Então, no meu ponto de vista, a gente espera o paciente acabar o crescimento para que, quando a gente faça a cirurgia, a gente não tenha o risco do paciente ter um crescimento novamente e a necessidade de fazer uma segunda cirurgia, um segundo procedimento. Entendi. E tem todo um critério antes, durante e depois dessa cirurgia, doutor? Exatamente, né? Todo o planejamento, né, ele começa muitas vezes em uma consulta com o cirurgião ou com o ortodontista, ou muitas vezes os dois juntos. E aí é definido, né, o plano de tratamento, a necessidade ou não de ser feita essa cirurgia. Existem hoje programas de computador que fazem a simulação, né, do caso, para que o paciente também entenda, né, a diferença do tratamento cirúrgico, o que vai mudar no rosto dele. Afinal de contas, as mudanças são bastante grandes, né, e o paciente tem que entender e ver se ele realmente quer aquelas mudanças e aquilo vai ser parte da vida dele. É lógico que Mas é uma mudança, na maioria das vezes, para melhor. É sempre para melhor, mas toda mudança... É lógico, porque a pessoa se acostuma com aquele perfil. Exatamente. Né? Mesmo que não seja o padrão, vamos dizer assim. Mas, olha, eu quero que já coloquem o site do Dr. Daniel, porque lá existem claros exemplos de antes e depois dessa cirurgia, que são evidentes, doutor, que melhoram muito a qualidade de vida dessas pessoas. Né? São muito claros o antes e depois de como é melhor, né, essa cirurgia, tanto funcional quanto estético. Sem dúvida, quem se olha no espelho, né, e vê uma deformidade dento-facial, se incomoda com aquilo, sabe o quanto gostaria de mudar, o quanto quer mudar aquilo. E muitas vezes isso muda a personalidade, muda a atitude, resgata a autoestima do paciente. Então, é uma cirurgia que, além de corrigir essa parte funcional, ela melhora muito essa parte estética. A gente não consegue mensurar o quanto deve ser difícil, né? Você ser motivo de chacotas, né? De piadas, dos apelidos. Bullying na escola. Nossa, o que, assim, os meus pacientes me falam, cada apelido que a gente não pode nem imaginar como uma criança pode ser maldosa a ponto de colocar um apelido, né? Desse tipo de... nesse tipo de paciente, nesse tão tipo de constrangedor. situação. Então, até nos casos dos pacientes sem crescimento, isso é um pouco difícil de lidar, né? E eu sempre indico bom ter um acompanhamento psicológico, e muitas vezes o fato do paciente já estar usando o aparelho ortodôntico em vistas a uma cirurgia, já resgata um pouco a autoestima e já deixa o paciente um pouco mais seguro de que aquele é um problema que ele possui e que vai ser tratado. Doutor Daniel, a sua dica, a sua mensagem para quem estiver nos assistindo, ter filhos, né, que se encaixaram nesse quadro, porque quando a gente fala, a gente lembra que são pessoas que não têm queixo, ou quando tem ele é muito saliente, ou alguma outra deformidade, né, no rosto, né, que implica toda essa região. Então, no site você vai poder ver melhor alguns desses casos, mas, doutora, a sua orientação? A minha orientação é, se o paciente ou a mãe percebe que há alguma coisa de diferente do rosto, já logo cedo, mesmo que ela não possa identificar, procure um ortodontista, procure o cirurgião bucomaxilofacial, para que seja feito o diagnóstico e seja determinado um plano de tratamento, para que o paciente entenda o que está de errado e quais são as alternativas para que seja corrigido esse problema. drdanielfreitas.com.br. Doutor Daniel, foi um prazer recebê-lo. Na próxima a gente pode estar mostrando alguns desses casos, né? Mostraremos sim, se Deus quiser. Tá joia. Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você, Fabi. Uma boa tarde a todos. Obrigada. E olha, daqui a pouco eu volto direto do nosso Espaço Verde com as profissionais da Divina Depil para mostrar como você pode conquistar unhas lindas com uma técnica super rápida. Fique com a gente.